Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, com nossa Mãe Maria Santíssima. Salve Maria, dando continuidade aos nossos vídeos sobre a consagração a São José. Na verdade, nós estamos fazendo a preparação para a consagração, para a renovação da nossa consagração a Nossa Senhora, mas nós estamos estudando o livro da consagração de São José, estamos aprendendo um pouco mais sobre São José, do livro Consagração a São José, do padre Donald H. Calloway. Como dissemos nos outros vídeos, este livro é um livro excelente, é um livro muito bem escrito, teologicamente muito bem escrito. Na verdade, esse livro ele contém 3 livros dentro de um livro só. A primeira parte são os 33 dias de preparação, que se compõe da ladainha de São José também. A segunda parte são os textos bases que ajudam nesses 33 dias. E a terceira parte são as orações a São José. Nós vimos já a primeira parte do livro e entramos já no estudo dos textos que falam justamente das glórias de São José. E esses textos eles auxiliam muito no estudo das glórias de São José. Uma das glórias de São José vai dizer assim que São José ele é pai virginal de nosso Senhor Jesus Cristo. O que quer dizer pai virginal? Que São José ficou virgem durante toda a sua vida. São José ele se casou com Nossa Senhora, mas ele se manteve virgem durante toda a sua vida, durante toda a vida que permaneceu junto com Nossa Senhora. Existe até uma celebração muito bonita que não é celebrada em toda a igreja, mas em alguns lugares onde se tem a veneração a São José, a Sagrada Família, que é justamente a festa dos Santos Esposos. É uma tradição que remonta do século XV e normalmente é celebrada no dia 22 ou 23 de janeiro, dependendo do lugar, ou em 26 de novembro. Essa festa dos Santos Esposos, ela remonta segundo as visões da beata Ana Emmerich, que é uma beata muito famosa, que teve visões, visões das Sagradas Escrituras e que nos dão uma luz muito grande sobre os acontecimentos da Santa Igreja, os acontecimentos do Antigo Israel. Inclusive, as visões de Ana Catarina Emmerich foram a base do livro, do filme A Paixão de Cristo, né? Essa festa dos Santos Esposos ela é celebrada em alguns países, como disse para vocês, são em todos os lugares que é celebrada, mas em alguns países e alguns locais de culto, né? Também sobre esta festa foi segundo as visões de uma outra mística, né, que é relatado justamente no livro A Mística Cidade de Deus. Os mistérios luminosos do Santo Rosário, eles nos recordam justamente as bodas de Caná da Galileia, para justamente firmar para nós que o casamento, que o matrimônio é algo importantíssimo na vida da igreja. Veja, já no Gênesis nós começamos justamente com a união de um homem e de uma mulher, Adão e Eva. Então, existe uma sacralidade no matrimônio, existe uma santidade, uma sacralidade específica no matrimônio. E Jesus ele escolheu justamente vir até nós através de um matrimônio. Do casamento de um homem e de uma mulher, do casamento de José e de Nossa Senhora, José e Maria. E quando nós falamos de José e Maria, quando nós falamos de pai virginal de Jesus, nós temos que falar de pais virginais de Jesus, porque Jesus e Maria eles eram igualmente virgens. E sobre isso se levanta uma polêmica desde muito antes, desde os primórdios da igreja, justamente porque as Sagradas Escrituras falam dos irmãos de Jesus, né? Então Nossa Senhora e São José tiveram outros filhos. Outra teoria vai dizer que São José já tinha outros filhos.
como nós já falamos, né, nos vídeos anteriores, nós falamos que São José, ele era absolutamente novo, não era um homem velho, não era um homem caquético, de forma alguma, era um homem novo, era um jovem, era um homem novo, provavelmente uns 10 anos mais velhos do que Nossa Senhora. Se contarmos que Nossa Senhora tinha seus 13 ou 14 anos, São José deveria ter seus 23 ou 24 anos no máximo. Um homem atlético, um homem viril, um homem forte, e que não teve um outro casamento, mas que se casou virginalmente com Nossa Senhora. Mas como o diabo ele se infiltra entre os filhos de Deus ali, ele vai semeando essas heresias, essas inverdades no meio de nossa igreja, e realmente a sã doutrina da igreja ela não pode concordar com esse tipo de coisa. Mas o ensinamento dos santos, o ensinamento da verdadeira tradição, ele é um ensinamento extremamente dogmático quanto a este tipo de conduta quando se fala que São José era virgem. Não existe uma proclamação dogmática com relação a isso, mas nós temos o verdadeiro magistério da igreja, ele vai neste sentido, de que São José, principalmente agora nos últimos tempos, em que nós temos uma teologia mais aprofundada de São José, como nós dissemos, há 150 anos aproximadamente, que foi se formando uma teologia mais aprofundada sobre São José. Então nós temos uma segurança para dizer que São José é esposo virginal de Nossa Senhora. Então essas teorias de que os irmãos de Jesus, e nós já falamos sobre isso, que a palavra que designava irmãos, na verdade, ela é uma palavra que ela é muito ampla, que vai designar não só os irmãos de carne, mas os irmãos de sangue, mas os irmãos de um mesmo povo, os irmãos de uma mesma tribo, numa visão um pouco mais aprofundada. E nós temos até provas científicas sobre isso, quando a Bíblia fala de Tiago, irmão do Senhor, nós temos que Tiago, ele na verdade, ele não era filho de Maria, ele era filho da outra Maria, que na verdade Jesus e Tiago eram primos. Então nós temos com toda certeza, pelos ensinamentos de santos doutores, pelos ensinamentos de santos da nossa igreja, que José era virgem. Não, como diz, não é proclamado ainda como dogma. De Nossa Senhora sim, mas de São José ainda não. Mas nós não precisamos que seja proclamado um dogma para que nós aceitemos essa verdade que vem dos santos doutores, que vem dos santos da nossa igreja. Corrobora com isso, infelizmente, alguns apócrifos. Apócrifos são justamente aqueles textos que, apesar de conterem algumas verdades históricas, contêm muitas distorções, e por isso que a igreja não acolheu. Não quer dizer que a igreja não utilize desses apócrifos, muito pelo contrário, a igreja até utiliza desses apócrifos, mas não são escritos oficiais na nossa igreja. E se nós voltarmos ao casamento, se nós voltarmos aos santos esposos, nós vemos que Maria e São José, eles são os pais da humanidade, eles são os pais da nova humanidade. Porque nós tivemos a primeira humanidade com Adão e Eva, que foi uma humanidade que se caiu, que se perdeu, em que houve a queda, porque eles não obedeceram a Deus, porque eles se revoltaram contra Deus, porque eles queriam ser Deus sem Deus, e estando no paraíso eles desejavam isso. E nós vemos que Maria e José, estando no deserto, eles escolhem e eles adotam Deus, e eles amam a Deus, e eles adoram a Deus. E eles então, servindo a Deus e obedecendo a Deus, eles se tornam os pais da nova humanidade. Eles se tornam os pais da redenção, os pais da nova criação. E neste casamento nós vemos que Maria e José, eles protegeram a virtude um dos outros.
Eles protegeram entre si as suas virgindades. Veja, Maria e José, eles viviam na plenitude de sua saúde, na plenitude de sua beleza, na plenitude de sua virilidade. José era um homem parecidíssimo com o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós podemos dizer com toda segurança, São José é o homem mais belo de todos os homens, porque ele é a figura, Jesus é a figura de São José, Jesus é o mais belo de todos os homens, e Jesus é a figura humana de José. Quem visse José via Jesus, quem via Jesus via José. E nós podemos dizer que Maria é a mais bela de todas as mulheres, e veja, o mais belo de todos os homens, vivendo com a mais bela de todas as mulheres, e vivendo em santidade, e vivendo em castidade, e vivendo em plena pureza, um guardando a virtude do outro. Quanto eles não lutaram para viver essa virtude. Os nossos primeiros pais, Adão e Eva, eles caíram, e caindo eles geraram os pecados, eles geraram os filhos dos pecados. E em Maria e José eles geraram o Filho da Graça, Jesus, aquele que faria e que fez a restauração do gênero humano. Então eles geraram para nós a graça, e nós, para que nós vivamos nesta graça, nós devemos nos inserir justamente nesta família de Jesus, nessa família de José e de Maria como irmãos do Senhor. Essa união de Maria e José produziu também um filho virginal. Ou seja, na Sagrada Família nós temos Virgem Perpétua Maria, Virgem Perpétuo José e Virgem Perpétuo Jesus. Maria fez muito antes de ela se casar, Maria fez o voto de ficar virgem, e também José tinha feito o voto de ficar virgem antes de se casar, antes mesmo de pensar num casamento com Maria. E mesmo prometida a José, Maria confiou em Deus, e ela nunca duvidou que esse voto que ela já tinha feito seria quebrado. Mas confiando em Deus, confiando na providência divina, confiando de que Deus proverá, e Deus realmente proveu Maria com um homem que seria justamente o guardião da virgindade de Nossa Senhora, um esposo virginal, um noivo virginal, porque São José tinha o mesmo voto. E em José, Maria teve o perfeito reflexo do amor de Deus por ela. Nossa Senhora se apaixonou por São José, e apesar de ela não poder lhe dar o seu corpo, ela deu o seu coração totalmente a São José, porque ela tinha essa liberdade de dar o seu coração a São José. E São José era o único digno dela. Nele, em São José, Maria encontrou e experimentou verdadeiramente o amor de Deus, na pureza, na castidade, na modéstia e no amor sacrificial, no amor que se sacrifica. E assim como Deus Pai gerou eternamente o Verbo de Deus, sem que houvesse uma união física, assim também José concebe um filho sem se unir fisicamente a Maria. Veja que coisa bonita. O pai gera o filho sem um contato físico na Santíssima Trindade. Lembra daquela passagem do credo niceno? Gerado, não criado. Então, Jesus é gerado do Pai. E da mesma forma, sem um contato físico, José gera Jesus sem se unir fisicamente a Maria. Gera Jesus fisicamente, em carne, sem se unir fisicamente a Maria. E todas as gerações,
Isso é importantíssimo. Todas as gerações que ascenderam de Adão até José e que descenderam do último homem até chegar em José, todas as nações nasceram de Jesus e Maria. Existe uma geração que ela sobe até eles e que desce até eles. Nós podemos dizer que esta é uma fecundidade virginal, uma fecundidade maravilhosa, porque todos somos filhos de José e de Maria de forma espiritual. Todos somos filhos porque somos adotados por eles e porque somos irmãos do Senhor, irmãos de Jesus. Só estará salvo aquele que estiver adotado nesta família. Aquilo que operou o Espírito Santo, operou para dois. Operou em Maria e operou em José. São José é o seu pai virginal. São José é o nosso pai virginal. Por quê? Porque Jesus quer assim. Jesus desejou assim, ou melhor, o Pai desejou isto para nós. Existe até na Itália existe o Santo Anelo, anelo com 2 L's, né? Que é justamente o anel do casamento de José e de Maria. Ele é, se vocês puderem até pesquisar na internet, Santo Anelo, vocês vão ver que a imagem é a imagem de um objeto. Ele é escuro e iridescente ali. Ele não só é escuro, mas ele transparece as cores do arco-íris. Ele tem mais ou menos um dedo de largura. E nós sabemos, podemos ter uma certa certeza de que realmente é verídico, porque foi visto por Ana Catarina Emmerich. Ana Catarina Emmerich viu que existia este anel e deu a localização onde estaria esse anel, e justamente eles acharam esse anel exatamente no lugar onde Ana Catarina disse que ele estaria. Esse santo anelo, ele revela um amor puro, um amor casto. Jesus e Maria, José e Maria, eles foram a alegria do Senhor, eles foram o êxtase de Deus, o êxtase dos anjos. Nazaré, nós podemos dizer que Nazaré era similar ao Éden. O Éden, nos tempos primitivos, quando ainda Adão e Eva não haviam caído. Por quê? Porque tudo era santo ali em Nazaré. Tudo era santo, tudo era inocente, tudo era belo. Nós vemos também numa outra glória, São José é um homem justo e reverente. E é interessante observar essa palavra justo. Justo é dar aos outros aquilo que é dos outros e dar a Deus aquilo que é de Deus. E dando a Deus aquilo que é de Deus, você dará aos outros aquilo que é dos outros. São José era um homem justo, era um homem incansável, e ele era o guardião. São José era chamado filho de Davi. Filho de Davi quer dizer grande em dignidade, uma dignidade altíssima, uma dignidade que o faria realmente esposo de Maria, esposo daquela que seria a mãe do Salvador, daquela que seria a mãe do Senhor. Ele é chamado de ilustre filho de Davi, porque ele descendia de Davi em linha direta, a estirpe de Davi, uma descendência nobre, uma descendência régia, uma descendência patriarcal. São José tinha o sangue dos reis, tem o sangue dos reis. São José era um patriarca, São José era um nobre. E veja, filho de Davi, ele é um título messiânico. Coube este título messiânico somente a Jesus e a São José.
Que quando nós vemos na anunciação de São José, na anunciação que o arcanjo faz a São José, em que São José vê o tamanho da glória de Deus que está se operando ali, o tamanho da obra de Deus que está se operando ali, e São José ele quer se retirar porque ele não se acha digno. Vem o anjo e faz a anunciação para São José, o arcanjo São Gabriel vai e anuncia a São José, e quando o arcanjo se dirige a José, ele vai dizer: José, filho de Davi. É um título messiânico. São José ele é o tesouro de Deus. É um homem justo, é um homem reverente, é um homem nobre, é um homem virtuoso. Mas São José era humilde, justo e humilde. Como disse, ele não se achava digno. Ele se espantou diante do tamanho do mistério que ele viu. Ele quis se afastar, porque ele não se achava digno. Mas o anjo ele lembra para ele a sua linhagem real. O anjo relembra a São José: José, filho de Davi, não temas receber Maria. Não temas porque não foi uma traição, não temas porque eu te quero neste mistério. José sabia que era um mistério grandioso. José sabia, ele não duvidou de Nossa Senhora em nenhum momento, ao contrário. São José ele conhecia muito bem as Escrituras, ele conhecia muito bem que a vinda do Messias viria por uma virgem. E São José conhecendo todas essas coisas, São José, ele, pela palavra do anjo, ele soube que ele estar ali era a vontade de Deus. Então, por ser humilde, ele deu a Deus aquilo que era de Deus. Ou seja, a vontade de Deus que ele permanecesse ali. Nós já falamos das 3 teorias de Mateus 1, 18 a 24, né? A teoria da desconfiança, a teoria da perplexidade e a teoria da reverência. Nós não precisamos voltar nisso aqui. E nós ficamos porque é justamente com a terceira teoria, a teoria da reverência, porque muitos padres, muitos teólogos, muitos santos, muitos doutores e muitos místicos defendem essa teoria. Tem aquela palavrinha, né? Apoluo. Apoluo, que significa separar, ocultar, esconder, afastar-se, divorciar. É igual aquela outra palavrinha que designava irmão de Jesus, que deu tanto trabalho para a igreja. Também esta palavrinha, apoluo, deu tanto trabalho, está dando tanto trabalho, mas graças a Deus essa recente teologia de São José está desmistificando para nós estes mistérios e está ficando tão belo, estão ficando tão belos essas novas teologias santas sobre São José, que já estavam presentes em vários santos, em vários doutores, em vários teólogos, né? E eu quero pegar até fiquei de pegar, né, uma nova tradução feita. Eu gostaria de ler essa tradução feita sobre esta passagem, né? Vai estar aqui, deixa eu ver. Aqui. No que diz respeito a Jesus enquanto Messias, sua origem aconteceu da seguinte maneira: sua mãe Maria estava prometida em casamento a José, mas antes que tivessem levado uma vida comum, ela se viu carregando no ventre uma criança por obra do Espírito Santo. Mas José, seu esposo, que era um homem justo e não queria revelar seu mistério, decidiu afastar-se dela em segredo. Porém, enquanto fazia esses planos, viu um anjo do Senhor aparecer-lhe em sonho e dizer-lhe: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua esposa, em tua casa, pois definitivamente o que foi concebido nela vem do Espírito Santo.
mas ela terá um filho para ti, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois é ele quem salvará seu povo de seus pecados. Ora, tudo isso aconteceu para que se realizasse tudo o que fora dito pelo Senhor, pela boca do profeta. Eis que a virgem conceberá em seu ventre, e dará à luz um filho, e dar-lhe-ão o nome de Emanuel, que significa, em sua tradução, Deus conosco. Ora, quando José despertou de seu sono, aconteceu como o anjo do Senhor havia ordenado, e ele recebeu sua esposa em sua casa. É um jeito novo, né? É uma tradução que realmente dá o sentido que realmente tem daquilo que aconteceu. Óbvio, Nossa Senhora já havia revelado tanto a Mateus como a Lucas como é que havia sido esse momento, mas como a língua é pobre, eles tiveram que narrar isso naquela língua pobre, e depois se distorceu o sentido daquilo que realmente aconteceu ali. O sentido veio distorcido, veio impreciso. Se nós pararmos bem para pensar nesse momento, São José, ele teve a sua virtude colocada à prova, e ele passou nessa prova. São José sempre esteve disposto ao sacrifício esse completo e inteiro. E Deus abençoou São José com uma bênção muito maior do que qualquer outro homem seria abençoado. São José, ele se humilhou diante do espetáculo divino que ele viu acontecer. E é bonito também. Existe um poema sobre isso, eu não vou ler aqui para não ficar muito longo, mas na página 215 existe um poema muito belo sobre este sacrifício, sobre essa entrega. São José, ele tinha certeza absoluta de que Deus cuidaria de Maria, e para São José seria uma tortura se afastar dela. Quando São José tomou a decisão de se afastar, seria uma tortura, seria realmente muito difícil, porque São José amava absurdamente Maria e acreditava absurdamente nela, mas ele se achava indigno de conviver com essa imensa santidade que ele via diante de seus olhos, Maria e Jesus, uma virgem que concebeu, e um Deus que foi concebido no seio dessa virgem. E veja, São José, com certeza, ele se recordava daquilo que dizia as Sagradas Escrituras sobre a mãe e sobre o Messias. E nós podemos ter a certeza absoluta de que São José é o mais humilde de todos os homens. Depois de Jesus, São José é o mais humilde de todos os homens. São José estava disposto sempre a fazer a vontade de Deus. Por isso que São José, ele esperou que Deus dissesse para ele que ele deveria ficar. São José é o novo Abraão, cujos filhos são incontáveis como as areias do mar, como as estrelas do céu. Em São José nós temos a nova criação, nós temos a nova promessa de Abraão. São José jamais se queixou, São José nunca foi severo, São José nunca foi rude, ao contrário, sempre foi gentil e respeitoso. São José nos ensina com isto o modo justo de julgar todas as situações, o modo justo de não difamar, o modo justo de não brigar, o modo justo de não ser severo, de não ser rude, ao contrário, de ser gentil e respeitoso em todas as situações. São José tinha todos os dons do Espírito Santo. Nós temos
não só pela palavra de Deus, mas pelo testemunho dos grandes homens e dos santos, de que quando Deus ele envia uma missão para alguma pessoa, Deus ele capacita esta pessoa através do Espírito Santo, através dos dons do Espírito Santo, e nós temos a certeza de que a maior missão de toda a terra, a maior missão de todos os tempos foi justamente a missão dada a São José, e Deus o capacitou com todos os dons do Espírito Santo. E Deus o capacitou para essa missão. São José ele foi não só pai de Jesus, mas ele foi esposo da Virgem Maria, que é a obra-prima de Deus. Ou seja, os 7 dons do Espírito Santo estavam em plenitude em São José. Também nós precisamos dos 7 dons do Espírito Santo. Deus, ele adorna as pessoas com os dons para que as pessoas cumpram a sua missão. Só que em São José, esses dons foram de modo sublime. Porque, como disse, São José foi esposo de Maria e pai de Jesus. Ou seja, Deus confiou as 2 obras-primas que ele fez a São José. E a missão de São José ela ainda continua conosco, né? São José ele é encarregado no céu de enviar para nós também tudo aquilo que nós precisamos e também de enviar para nós os dons do Espírito Santo, dom da ciência, entendimento, conselho, fortaleza, piedade, temor de Deus, sabedoria, ciência, para que nós possamos avaliar as criaturas pelo seu valor relativo a Deus, dom do entendimento, para que nós possamos compreender todas as coisas, o dom do conselho, prudência, para saber agir em todas as situações com justiça, a fortaleza, fortalece a cada um de nós contra o medo e para que nós façamos e compreendamos os nossos deveres, o dom da piedade, que é o afeto filial por Deus e o amor por tudo aquilo que se relaciona a Deus, o temor de Deus, o respeito por Deus e o temor único de ofendê-lo somente. E a sabedoria, que é justamente o dom que incorpora todos os outros dons e que faz a receita funcionar. Por fim, nós temos que São José ele tem um título belíssimo. São José é o Salvador do Salvador. Por quê? Porque São José salvou o nosso Salvador. São José protegeu Jesus da morte. Protegeu Jesus da morte que queriam colocar para ele por inveja de um governante. Nós temos na nossa igreja uma devoção importantíssima, que é das 7 dores e dos 7 gozos de São José. E São José está vinculado à Santíssima Virgem Maria em todos os seus momentos, porque São José estava presente praticamente em todos os momentos da Virgem Maria, em todos os privilégios da Virgem Maria e em grande parte das dores e dos gozos da Virgem Maria também. Lá pelo século XVI surge a devoção das 7 dores de São José, que é paralela às 7 dores de Nossa Senhora. Dores que suportou com maravilhosa fortaleza. Lá pelo século XVIII, o beato Januário Sarnelli acrescentou a essas 7 dores 7 gozos, em uma aparição de São José, uma aparição milagrosa, em um naufrágio que ele sofreu. Ele foi livre desse naufrágio, e São José se mostrou a este beato
E esse beato ele compôs em 7 domingos as 7 dores e os 7 gozos de São José. Nós precisamos pedir que São José se encarregue da nossa salvação, assim como São José se encarregou da salvação de Jesus. Maria deu vida a São José. No entanto, São José salvou a vida de Jesus. Nós precisamos buscar o nosso refúgio em São José, porque ele também nos salvará. São José é aquele homem pronto, ele se levanta durante a noite, ele recebe a mensagem e ele se levanta de imediato durante a noite, em meio ao seu sono, e ele vai e cumpre a vontade de Deus, e cumpre a ordem de Deus, e cumpre a sua missão, que é de salvar o Salvador. É um título exclusivo de São José, o Salvador do Salvador. E Jesus ele desejou ficar com essa dívida com São José. E que grande glória, porque nós podemos nos achegar a São José, cujo Jesus não vai se negar a absolutamente nada em nenhum de seus pedidos, porque São José foi o Salvador de Jesus. São José amou, São José ensinou, São José alimentou, São José carregou, São José protegeu, São José salvou Jesus. Imagine, se Jesus dá a cada um conforme suas obras, que não receberá São José? São José viveu o exílio, viveu a pobreza, viveu o cansaço, viveu o ridículo, viveu as dificuldades, tudo para cuidar, alimentar e servir Jesus e Maria, as obras-primas de Deus. Jesus atenderá São José em tudo aquilo que ele pedir. Qual que é o caminho mais fácil? Pedir a José, que nós com certeza receberemos, não por nós, mas pela virtude de São José. O sofrimento de São José, o cálice de São José. Veja, não sei se vocês lembram quando os filhos de Zebedeu, Tiago e João, pedem para cada um se sente à sua direita, outro se sente à sua esquerda. Jesus vai perguntar: por acaso vocês podem beber o cálice que eu vou beber? E eles disseram que sim. E realmente beberam o cálice, mas o cálice que São José bebeu foi um cálice muito mais amargo, foi um cálice muito mais difícil. E foi um cálice que começou, um sofrimento que começou muito antes de Jesus nascer. A dor de se separar de Nossa Senhora, que tanto amava, o maior martírio de todos, São José passou, o maior martírio que qualquer outro mártir já poderia passar. São José estava disposto a abandonar por justiça a maior alegria do seu ser, a maior alegria do seu coração, que é Maria e que é Jesus. Por isso São José é pai de toda a humanidade. São José sofreu durante toda a sua vida. São José sofreu em Belém, São José sofreu no Egito, São José sofreu em Nazaré. Em todos esses lugares São José sofreu. Sofreu pela dor profetizada de que seriam vítimas Maria e Jesus. São José sofreu essa dor. A profecia de Simeão e Ana, São José já sofreu em seu coração, assim que ele escutou, e sofreu por toda a sua vida. E como marido e esposa têm um só coração, as 7 espadas que transpassaram o coração de Maria também transpassaram o coração de São José. São José era generoso, silencioso, imperturbável. Tudo sofreu no coração. Se São José pudesse, ele daria sua vida para livrar Jesus e Maria de todo o seu sofrimento. Mas eles precisavam passar pelo Calvário. Eles precisavam se entregar. E São José precisava entregar os seus amados para o martírio. E isso está nos planos de Deus. São José suportou as dores de um parto espiritual, que é o nosso. Maria não sofreu as dores do parto. No entanto, Maria e José sofreram
as dores do parto da humanidade, as dores do parto de cada um de nós, para que nós possamos ser salvos. O papel de São José também foi o papel de preparar Jesus e Maria para o sacrifício, preparar Jesus e Maria para o Calvário. São José os consolou amorosamente. São José foi o maior consolador de Maria, foi o maior consolador de Jesus depois de Maria. São José se amargurou ante a antevisão que ele teve da paixão e a antevisão que ele teve das 7 espadas. São José sofreu antecipadamente a paixão. Os gritos, imagine, os gritos das mães que perderam os seus filhos assassinados por aquele vil governante que mandou matar as crianças inocentes. São José já antevia aquilo que sofreria Jesus e aquilo que sofreria Maria. E pode ter certeza que um grande consolo no Calvário para Jesus e Maria foi a recordação daquilo que passou São José. A pobreza de Belém, as dificuldades do Egito, uma terra hostil, os perigos das viagens, o perigo do retorno, o reencontro no templo. São José ensinou a Jesus e a Maria como sofrer a sua paixão. Jesus, Maria e José são um único coração que tudo sofreu por amor. São José também ele vai nos livrar do perigo e ele vai nos ensinar a cada um de nós como levar a nossa cruz com amor, como levar a nossa cruz com resignação. É preciso nos momentos difíceis pedir que São José nos proteja e nos leve pelos caminhos da divina providência. É preciso que nós entremos na escola de São José. É preciso que nós entremos na carpintaria de São José. E veja, São José é a glória da vida doméstica. Ele doou toda a sua vida para Jesus e para Maria. Jesus, ele se parecia muito com São José. Ele foi educado por São José. Ele amava ser chamado filho do carpinteiro. Ele viu São José, ele aprendeu com São José. Ele pegou os trejeitos de São José. Jesus ele viveu uma vida normal com Jesus e com Maria. Vai dizer a palavra: e Jesus crescia em estatura, em sabedoria, em graça diante de Deus e diante dos homens. E se Jesus crescia, ele crescia pelo exemplo de José, pelo exemplo de Maria. O exemplo de José. José o tornou homem. O José tornou Jesus o homem que ele é. José foi o educador do homem Jesus. Jesus era Deus. Ele não precisava aprender como ser Deus, mas ele precisava aprender como ser homem. E aprender como ser homem, Jesus aprendeu com José. E José é mestre de vida interior. São José está comprometido com o trabalho interior. Servo fiel de Deus. Constante contato com Deus, com Jesus e com Maria. Este é José. E diz a palavra: ide a José. Quando José do Egito, ele foi o segundo no Egito, e o imperador do Egito, o faraó, quando iam para o faraó dizia: ide a José. E Deus diz para nós: ide a José. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com nossa Mãe Maria Santíssima.